Fala, gurizada medonha, a crítica gratuita no ar, mas tá gravando. Fala, gurizada medonha, a crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com mais uma análise de álbum. Este álbum que não necessariamente era muito aguardado por mim, mas eu acredito que há uma parcela aí do público aqui do Crítica que gosta dos caras e tal, e quer entender um pouco da mudança sonora que eles começaram a empregar algum tempo atrás e agora está definitiva. Estou falando do novo álbum do Blink-182. Como eu sempre falo, quando eu vou falar de alguma banda, a gente viaja um pouco no tempo, volta lá para os primórdios da banda, até para traçar um paralelo de quem eles eram, como eles são agora e o que a gente pode esperar do novo álbum. Lembrando que o álbum do qual eu vou falar é o Nine, que foi lançado no começo de outubro, salvo engano. Álbum que eu particularmente adianto, já posso adiantar que gostei bastante. Vamos voltar então lá para a década de 90, quando havia a primeira formação da banda. Era outro baterista chamado Scott, tinha o Mark e o Tom. Eles eram amigos de escola, coisa e tal, queriam fazer umas músicas meio engraçadas, eles tinham histórias legais para contar. Fizeram lá um álbum, chamou a atenção de uma gravadora. Eles pegaram uma época em que o punk pop, e esse termo vai ser importante daqui pra frente, o punk pop estava em alta, Green Day, Offspring e tudo mais. Mas tanto Green Day quanto Offspring, por mais que seja um hardcore ou um punk pop de apartamento, digamos assim, né, aqueles caras não são tão sujos ou pesados como os caras de verdade do punk e do hardcore, havia um espaço, uma brecha pra galera mais zoeira, e é aí que o Blink se encaixava. O primeiro álbum dos caras com uma gravadora teve ali um razoável sucesso, principalmente nos Estados Unidos, e eles emplacaram duas ótimas faixas, Damn It e Josie. O grande problema envolvendo o sucesso desse primeiro álbum com uma gravadora é que os caras começaram a excursionar muito nos Estados Unidos, começaram a chamar muita atenção, e o Scott, que era o baterista, tem duas versões da história, não sei qual que é a verdadeira, eu vou contar as duas, tire aí a tua opinião, ou enfim, vai que tu tem uma terceira, ou a versão definitiva, deixa nos comentários. Então, dessas versões aí que existem, tem uma que o Scott queria se formar na faculdade, ele queria concluir seus estudos e as diversas viagens estavam impedindo isso. E aí chegou um belo dia que num festival ele deixou a galera na mão. Esse deixar a galera na mão abre brecha para outra história. Ele deixou a galera na mão porque ele estava tomando todas, estava muito do doido e acabou esquecendo o show, esquecendo o ônibus de turnê, esqueceu a galera, deixou os caras na mão. E aí que entra, para salvar a pátria e o show, o grande Travis Barker. O cara é um fenômeno, ele toca no mesmo show que o Blink ia tocar depois, em questão de 30 minutos ele tira todas as músicas, salva o show dos caras e ele vê ali a chance de estourar, porque os caras estavam para estourar. Tinha uma chance muito grande de sair só dos Estados Unidos. E aí eles acabaram se juntando e gravaram o que é, para muitos, o melhor álbum do Blink-182, Enema of the State. Álbum sensacional, incrível. Infelizmente por direitos autorais eu não vou poder botar todos os vídeos aqui, mas cara, só de falar que tem All the Small Things já vale o álbum, velho. Era muita zoação. Eu me lembro nessa época, a época da MTV, claro, que ajudou muito a alavancar a carreira dos caras,
Tinha um programa lá que passava o vídeo e soltava umas informações, assim. E uma das informações que rolou no All the Small Things é que a galera que eles zoaram, porque eles fizeram um vídeo zoando todas as boy bands que estavam ali em alta na época. Algumas bandas realmente ficaram de cara com os caras, e eles mandaram um belo foda-se. Agora mesmo que a gente vai zoar ainda mais. Foi um grande sucesso, emplacaram vários hits, começaram a tocar ao redor do mundo, chamaram atenção, eles mostraram, de certa forma, que eles não eram só uma galera zoeira, tinha uma técnica, eles tiveram que crescer musicalmente porque o Travis é um cara é um baterista muito criativo, ele sai da zona de conforto, ele sai do comum, ele consegue incorporar novos elementos e permite que os caras façam um som um pouco mais diferenciado. Ele chama muito a atenção nas performances ao vivo e com solos e tudo mais. Mas esse álbum também marca um lado muito legal que eu gosto no Blink, e aí a gente vai chegar no último álbum e vocês vão entender o porquê. Começa a cair um pouco a máscara da zoeira e abre espaço para algumas músicas um pouco mais sérias, com temáticas um pouco mais, digamos, não tão zoeiras assim, questionadoras, letras mais intimistas, até mesmo para algumas pessoas letras um tanto quanto depressivas. E esse lado mostra um pouco de maturidade que eles já tinham naquela época e que vai aflorar nos próximos álbuns. Chegamos então em 2001. Aqui tem um momento musical muito importante, assim. O nu metal estava dominando as paradas de sucesso ainda, Korn, Limp Bizkit, coisa do tipo, Slipknot também. Mas começa a surgir umas bandas do movimento emo, que não necessariamente é o emo aqui do Brasil, com Cine, Restart, outras coisas. O emo lá de fora é emo mesmo, de emotional e tudo mais. Flerta ali com Screamo, que é aquelas bandas que o cara fica berrando o tempo todo, mas tem um sentimento ali envolvido. E a parte da zoeira do Blink já não estava mais colando tanto nas paradas, mas ainda assim eles lançam o Take Off Your Pants and Jacket, que pra quem não entendeu a piada é tira as calças e manda uma aí. Nessa mesma época eles começam a postar em alguns projetos paralelos, então tem o Boxcar Racer, que tu vê que a parada da zoeira já não é mais a vibe dos caras, eles já... Não era bem o termo que eu queria usar, mas eles deram uma amadurecida. Quando eles voltam com um novo álbum, agora vem o álbum que não tem título de músicas inéditas. Ainda teve um álbum de música ao vivo, coisa e tal, eles voltam com um álbum que eles consideram o renascimento da banda. Não tem título, e aí eles vêm com uma pegada muito década de 80, velho. Eles dizem que o The Cure foi uma das bandas que mais influenciou esse álbum, mas ali tu vê uma parada até meio U2 da década de 80, deixando isso claro. Então tem uma parada meio New Age ali colando no som dos caras, e isso afasta um pouco a galera que tava pela zoeira, aproxima a galera que tava curtindo essa época já meio emo ali, My Chemical Romance, Good Charlotte, coisa do tipo, e eles conseguem de novo ali flertar com sucesso, ficar nas paradas de sucesso e ainda serem relevantes. Nessa mesma época, o Tom ele acaba apostando mais no Angel and Airwaves, que é o projeto só dele. É uma banda nova que ele formou, ele é um cara muito alucinado com vida extraterrestre, OVNIs, coisa e tal. E, cara, é uma banda que deu certo dentro dos Estados Unidos, principalmente. Eles têm lá um reconhecimento e tudo mais. Tanto que ele não gosta muito do título de é um punk pop, é um punk... Não, é rock alternativo, é uma parada bem diferente. Se tu não conhece, vale a pena escutar, mas já vai sabendo que não tem muito de Blink ali, a não ser o vocal do cara e a guitarra dele lá tocando, muito feliz e contente. Ou nem tanto assim.
E aí a banda entra num hiato. E a galera fica meio, pô, a banda acabou. Os caras têm projetos paralelos. Os projetos paralelos estão dando certo. A banda já tava meio, não sei pra onde é que vai, o que vai acontecer. Os caras retornam. Só o Travis e o Mark. E eles precisam de um outro cara pra segurar os vocais. Afinal de contas, tem um porquê de ter 2 vocalistas. E um cara pra tocar guitarra. E eles recrutam o Matt. Com a mudança na formação, eles acabam lançando California. E aí, a crítica especializada, principalmente revistas, coisa e tal, elogia muito o álbum, porque realmente é uma curva de amadurecimento que eles apresentam, letras e tudo mais, questão de composição, e enfim, mas rola, infelizmente, isso era esperado até, muita comparação com o antigo vocalista e tudo mais, questão de atitude, como se portar nos shows ao vivo, questão de composição, coisa e tal. Não é um álbum que eu gostei muito, mas a grande realidade é que eu sempre enxerguei o Blink muito mais como uma banda de zoeira, assim. E eu sempre gostei muito mais da pegada mais adulta deles. Mas nunca foi uma banda que eu escutei muito. Até agora, até 2019, quando chega Nine. Esse álbum me pegou, cara, muito despreparado. Eu não tava esperando por aquilo. Não temos aqui joke songs, ou traduzindo para o português, não tem zoeira nesse álbum. São todas letras muito introspectivas, questionadoras, letras encorajadoras para as pessoas que sofrem de depressão, como os integrantes da banda, veja só, e letras que te levam a pensar que talvez se um dia foi ruim, não significa que a tua vida toda esteja sendo ruim. E tem um espaço também para um romantismo tanto quanto modernoso, mas que casa muito bem com a nova proposta da banda. Temos somente 2 músicas que a gente pode considerar um punk pop. O resto vai flertar muito a questão de uso de sintetizadores, pianos para completar as camadas de som, levadas incríveis de bateria. O Travis, ele é um gênio dentro do instrumento. E, cara, é um álbum que eu gostei muito, velho, muito mesmo, assim, eu acho que eles conseguiram o que eles não tinham conseguido tão bem no álbum sem nome, digamos assim. Porque aqui tu vê muita influência da década de 80, mas com uma roupagem moderna que não deixa o álbum datado, a não ser pela música que eu mais gosto, inclusive já passei vergonha postando no Instagram, eu cantando essa música, meu Deus do céu, que é a Dark Side. Por alguma razão, eu escuto a música e vejo Stranger Things na minha mente. Eu acho que é por conta da letra, que ele fala que a menina é diferente, ela não tem muito tempo, mas ele vai até pro lado mais escuro do mundo por ela e coisa e tal. E, cara, é muito boa, velho, é muito boa, é muito década de 80, ela é muito bem construída, ela é muito divertida de se ouvir, ela é fácil de cantar, ela é empolgante, mas ao mesmo tempo que pra mim ela é a melhor e ela é o ponto fora da curva do álbum, é um pouco triste, porque as outras faixas do álbum não conversam com ela. Ela é muito singular, ela é muito única dentro do álbum, que eu gostei, mas assim, eu gostaria de mais 2 ou 3 faixas com aquela vibe, que conversasse, que tivesse o mesmo timbre de guitarra, o mesmo sintetizador, a mesma linha de vocal, que é empolgante, tu gosta de cantar. Vejo muito fácil em alguma festa ela rolando e a galera pulando e agitando. E esse é o ponto positivo do álbum, esta música. Aí, como eu sempre faço com álbuns, eu destaco 3 faixas e entra aqui uma questão um tanto quanto complexa. Por quê? Porque tu tem 2 faixas que não chegam a 1 minuto de duração e que fazem um revival da época em que eles faziam um punk pop, por assim dizer, mas que eu não entendo por que elas foram inseridas no álbum. Elas não conversam com as demais, elas não agregam musicalmente falando. Cara, tem 5 segundos finais ali de uma delas que o Travis
ele destrói na bateria, ele faz uma virada sensacional, é muito bom. Mas elas não casam, elas não conversam com o resto do álbum. E é uma despedida de uma época punk pop que eles tiveram que eu acho que não precisava. São faixas que não... Elas se deslocam completamente do álbum, elas poderiam entrar talvez num álbum especial de B-sides, né? Aquelas músicas que não entram de fato pro álbum, mas que podem gerar um EP especial, por exemplo. E a terceira parte de análise do álbum não dá nem pra resumir em uma faixa, porque assim, a impressão que eu tenho são 15 músicas. Eles pegaram 5 músicas do tipo, ó, essa aqui são as 5 que vão introduzir o álbum. E Dark Side está entre elas, eu acho que ela é a terceira ou quarta faixa. Depois tu tem outras 5 faixas que tipo assim, ó galera, a gente tá começando a misturar uns elementos novos aqui, vai ser mais ou menos assim. E as últimas 5 faixas, elas são totalmente dissoantes, assim. E é engraçado porque a Jaque escutou muito comigo, tem umas 3 semanas que eu escuto direto o álbum, dirigindo, e ela falou, pô, lembra um pouco Bring Me The Horizon. A nova fase do Bring Me The Horizon. Então é um tanto quanto contraditório, porque pra mim é um álbum muito bom em termos de letras, eu acho que é um álbum mais maduro possível que eles poderiam soltar nesse momento. Tem letras muito bonitas, como em Happy Days. Por mais que a música não seja tão boa, mas a letra tem uma mensagem sensacional. Cara, se tu tá tendo um dia ruim, leia a letra, não precisa ouvir a faixa. Eu não gostei da música, mas a letra é maravilhosa. Mas as últimas músicas são tão... não é o termo que eu queria usar, mas são tão genéricas. Tanto é que, pra mim, o que puxa o álbum pra baixo são as últimas 5 faixas. E algumas faixas que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhadas em questão de timbres, ideias de guitarra e baixo, principalmente, porque o Travis, eu não consigo criticar negativamente ele é muito bom, ele é muito acima da média. Então é um álbum que eu gostaria de dar 9, mas eu vou acabar dando 8.